de fato, nós podemos construir uma linha do tempo e essa linha do tempo, ela vai acompanhando a evolução do ser humano e vai também acompanhando as novas modalidades de relacionamento humano. A televisão, ela era um instrumento de agregar. Então, nós tínhamos, se nós ouvirmos e lembrarmos das conversas dos nossos avós, lá no passado existia uma televisão na cidade onde todo mundo se reunia na praça pública, ou então alguém que tivesse um pouquinho mais de dinheiro para assistir a novela, para assistir algo. Então a televisão ela era aquele instrumento que agregava as famílias, aos amigos, porque você se reunia em torno dela para ver algo. E aí tivemos a evolução, e você pergunta, a partir de quando começou a ser algo que preocupa? Começou a ser algo que preocupa a partir do momento em que ele deixa de ser agregador e ele passa a ser um agente individualizador. Então nós tínhamos a televisão como algo que juntava as pessoas e hoje nós temos o celular que afasta, o celular que limita esse contato. Então a geração dos jovens de hoje são conhecidas como a geração do quarto. Então, até mesmo, e por que que eu não posso dizer que essa preocupação se deu com o computador inicialmente? Porque depois da televisão teve o computador, e aí o computador também era um instrumento onde existia um na casa e tinham horários, os pais usavam um determinado horário, aí depois os filhos, e aí depois veio a internet de escada e aumentou esse contato. Mas foi o celular que trouxe essa preocupação. E não foi qualquer celular, foi o celular que tem um acesso à internet e que eu consigo me imergir, eu consigo fazer uma imersão naquela tela. Então a preocupação, ela nasce da junção da tela celular com a internet. Então esses dois instrumentos, eles trouxeram uma preocupação social, mas a partir do momento em que esse uso ele é desregulado, nós não podemos também atribuir só pontos negativos para o celular, para a tecnologia ou para a internet. Existe um lado bom da coisa e nós temos muitos pontos positivos a comentar, mas foi a partir disso, junto a outros fatores que também são de ordem evolucional, também são de ordem social, porque nós tivemos o celular, nós tivemos a internet, mas nós também temos um número maior de casos de problemas familiares, de violência doméstica, de feminicídio, de bullying, de cyberbullying. Então, esses fenômenos, eles estão todos imbrincados, eles estão todos conectados ali com essa evolução. E é algo que a gente não pode fugir, porque todos nós hoje precisamos da tela para pedir um Uber, para pedir um iFood, para ver uma receita. Então é algo que está no campo de atuação do dia. Então nós não temos muitos elementos para dizer não vou utilizar, vou deixar de utilizar, porque a gente precisa. Você vai para uma consulta, seja no SUS, seja no seu plano de saúde, carteirinha digital. Você vai pagar algo, tá ali digital. Você vai pegar o boletim dos filhos na escola, digital. Você vai pagar um estacionamento, digital. Então, seu documento, né? Digital. O nosso documento digital. E aí nós temos algo ainda maior. A nossa face, né? É com o seu rosto, é com a sua digital. Então tá tudo conectado com o mundo digital e teremos ainda maiores desafios daqui para frente. Sabe? Esse desafio da conexão, ele preocupa muito na educação dos menores, né, de crianças e adolescentes, mas nós teremos aí problemas que não estamos cuidando e não estamos imaginando, porque essa geração do celular hoje vai ser a geração dos profissionais que a gente vai ter daqui a 30 anos. E quem serão esses profissionais? Olha, eu, como jornalista, né, eu passei por algumas situações, porque essa minha geração agora, eu tô com 46. Então, essa minha geração é a geração que experimentou antes da internet, né, analógico total, então você fazia pesquisa, né, que às vezes você tinha que ir numa biblioteca, você tinha esse contato maior, e a gente
tem também o Google depois, né? Então, eu experimentei esses dois momentos. E eu lembro que eu era editora de política de um jornal aqui da cidade, e de repente o Google caiu. Deu um problema na internet, caiu, e ninguém conseguia pesquisar mais nada. E foi aquele alvoroço, né? Porque como assim? Aí você se questiona, mas espera aí, eu estudei, eu tenho a minha profissão, eu sei apurar uma notícia, sei construir um texto, eu dependo da internet para isso, né? E hoje, praticamente todo mundo, né, em todas as profissões, eles, em algum momento, eles dependem da internet. Desde um culinarista, que às vezes precisa de uma receita ali ou de uma informação, ou enfim, um médico, que às vezes os sistemas hoje estão todos na internet, né, precisa da internet. Um educador também, em algum momento, ele precisa ali de uma pesquisa. Então, assim, em algum momento, como você falou, tem esse lado positivo. A gente precisa, tem mais fácil a informação, mas tem também o negativo que você fica dependente disso, né? Tem essa dualidade. E toda relação de dependência, ela é equacionada com o equilíbrio. Então, seja na internet, seja nos relacionamentos amorosos, seja na nossa vida profissional, nós não podemos estabelecer um padrão que ultrapasse o limite do possível, do equilíbrio. Então, sim, nós, enquanto profissionais, temos algumas dependências, mas eu tenho certeza que o bom médico consegue dar um diagnóstico sem precisar da internet. Você, como jornalista, consegue fazer um bom texto se o Google parar. Eu consigo escrever um bom texto se eu não tiver a inteligência artificial. Então, esse é o ponto em que nós devemos analisar. Nós temos internet, nós temos redes sociais, nós temos tecnologia que precisam ser analisadas como vetores, como instrumentos que vão potencializar. Então, num primeiro momento, eu preciso preparar essa geração de hoje para utilizar bem as redes sociais. Nós temos algumas nações que proibiram o uso das redes sociais para até 16 anos. Isso. E é uma medida muito enérgica e até louvável para o momento que nós estamos vivenciando, mas o mote é ensinar a essas pessoas, e eu não digo somente às crianças, mas ensinar a todas as pessoas a utilizarem a internet, as redes sociais e a tecnologia como um instrumento facilitador, como um instrumento que vai auxiliá-los no dia a dia. Porque hoje nós estamos com foco na educação das crianças. Mas veja, como a internet pode ser positiva para a população idosa, para a pessoa idosa. Seja para você comprar um remédio, seja para eles conseguirem pedir ajuda num caso de emergência, seja para que as pessoas idosas consigam ter mais independência para pedir um carro através de aplicativo. Então, hoje, a internet e as redes sociais precisam ser analisadas com esse olhar de que é possível utilizá-la através de um equilíbrio, através de um uso consciente, que é o que nós falamos muito, para que ela possa ajudar na vida diária e não ser só um detrator, não ser apenas um instrumento que vai trazer problemas psicológicos, que vai afetar a saúde mental, porque de um outro lado, eu tenho uma internet que é potencialmente capaz de ajudar alguém, seja vencer uma depressão, seja vencer uma ansiedade, ajudar com ritmo em exercícios físicos. Então, a nossa campanha, o nosso movimento para educação, desde criancinha até a idade adulta e chegando ali à senioridade, é que a gente possa utilizar a internet e os aparatos de tecnologia com consciência. A partir disso, eu tenho certeza que nós teremos um impacto e consequências menos gravosas. Eu gosto muito de olhar o lado bom das coisas. Então, a internet, ela trouxe muitos prejuízos, ela trouxe muitos problemas, mas o que teria sido de nós na pandemia se não fosse a internet? Nossa Senhora. Então, cabe essa reflexão sobre o que podemos aprender e como utilizar melhor a internet também.